Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Que saudade eu estava de você. Eu de você. Tempo que a gente não se encontrava. E que saudade eu estava do nosso convidado de hoje. Do nosso convidado que, aliás, diga, bateu recorde. Lembrando que a palavra é recorde, não é recorde na língua portuguesa. Então essa eu ia errar fácil. Tá vendo? Ainda bem que eu fiquei com a abertura. Eu sou meio americanizado, assim, recorde. Americanized. Record. Isso. Gostei. Ele bateu o recorde de visualizações no Conversa Paralela. Aliás, é um dos programas mais vistos de todos os tempos do canal da BP, né? Sobre história do Brasil. O que não te contaram sobre a história do Brasil. O que não te contaram sobre a história do Brasil. Foi um episódio incrível, né? A gente saiu tão mais brasileiro daquele episódio. A gente recomenda que as pessoas assistam depois de assistir esse episódio aqui. Depois, é claro. Agora, quem não assistiu vai assistir primeiro a este aqui. E vamos falar hoje com o queridíssimo, competentíssimo Rafael Tonon, que é professor e historiador e está aqui conosco para falar sobre a queda do Ocidente. Bem-vindo, querido. Muito bem, muito boa noite. Eu agradeço ao convite mais uma vez e sempre um prazer estar por aqui. E hoje falando sobre esse tema que toca a todos nós diretamente, apesar, né, do fato de que nem todos temos assim uma ideia muito clara do que seja isso, né? Então a gente ouve muito falar de queda do Ocidente, declínio do Ocidente, né? Mas nem sempre a gente tem a clareza necessária para entender assim, os fatos históricos, entender a sucessão de ideias que levou a esse estado de coisas que nós chegamos hoje, né? Isso não é fruto do acaso, né? Eu vou começar então, já que você falou disso, Tonon, partindo de uma pergunta mais aberta, para a gente se situar, pelo menos com relação aos contornos dos quais nós estamos falando. A gente ouve muito falar que o Ocidente está em queda, o Ocidente está em declínio. Mas o que exatamente no Ocidente está em declínio? É uma questão econômica? É uma questão cultural, de valores? O que está em queda, afinal de contas, quando a gente fala em Ocidente? E se está de fato, né? Sim, sim. Eu acredito que até para uma questão metodológica de facilitar a coisa, né, nós temos que definir primeiro o que é o Ocidente. Porque quando se fala em Ocidente hoje em dia, nós acabamos ouvindo assim, ideias assim, muito desencontradas até sobre o que é o Ocidente. Boa. Então, a primeira coisa é definir o que é o Ocidente, o que nós entendemos por Ocidente. E nós podemos desenhar assim, o Ocidente a partir daquilo que se construiu no mundo logo após a queda do Império Romano. Na história, é claro que a divisão que a história faz das coisas, ela é sempre uma divisão arbitrária. Muita gente questiona. Muita gente questiona, mas não é exatamente... Lógico que não é. Os historiadores sabem disso. Essa divisão ela é arbitrária, ela só serve para dividir os períodos e facilitar a compreensão. Então, convencionou-se na história dividir a história em períodos. Então, nós temos lá a pré-história, é tudo que aconteceu antes da invenção da escrita. Ou seja, nós não temos uma certeza absoluta, segura, moralmente assim, exata de que realmente aquilo aconteceu. Não se sabe exatamente. Então, por exemplo, nós temos evidências que a arqueologia nos apresenta, mas é um quebra-cabeças, que os historiadores vão juntando evidências e apontando o que é provável. Nem sempre o que é afirmado é provado. É provável, mas não é provado. Até porque faltam elementos para você construir esse passado sem uma linha, uma liga que ligue, que costure essas coisas, que no caso é a escrita, a expressão escrita. Com a invenção da escrita, a coisa melhorou, mas também não é muito exata. Por quê? Se a gente pegar a Mesopotâmia, onde surgiu lá a escrita cuneiforme, para que servia a escrita? Para registrar os grandes feitos do reino, dos reinos que se sucederam ali na Mesopotâmia. Então, quer dizer, também é um tipo de escrita um pouco recortada. Ela vai relatar aquilo que interessava dentro daquele contexto. E assim foi. Mas aí começa a história. Então, a partir do ano 4000 a.C., mais ou menos, nós temos o início da Idade Antiga, a história antiga. Então, vai de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, maior império da antiguidade, não em extensão geográfica, mas o maior império em termos de extensão cultural. Geograficamente, o Império da Macedônia, do Alexandre o Grande, ele foi muito maior.
O Alexandre, em 10 anos de império, ele conseguiu, dos 23 aos 33 anos, ele conquistou um império gigantesco, admirável. Mas assim que ele morreu, esse império se esfacelou rapidamente também. Do mesmo jeito que ele ergueu muito rapidamente, o império se desfez muito rapidamente. Assim, né? Agora, o Império Romano não. O Império Romano ele tem uma característica interessante. Por que ele durou tanto tempo? O Império Romano ele conseguia absorver aquilo que ele via de valor nas culturas dos outros povos. Então, o Império Romano ele foi uma espécie de catalisador da sabedoria, da lei, da política, das práticas culturais que ele achou interessante, e ele foi reunindo tudo isso, foi trazendo tudo isso para dentro do universo romano. Isso até no campo da religião. Alguns deuses cultuados em Roma não são deuses tipicamente romanos, mas são cultos que eles identificaram no Oriente, na Ásia, acharam interessante e trouxeram para Roma. Eu tenho um bocado de deuses mesmo, mais Sim, um, menos um. Mais um, menos um. E para eles, se eles achavam que essa divindade tinha uma afinidade mínima com a cultura deles, podia trazer algum ensinamento, alguma coisa, pronto, a gente absorve. Isso valia para as leis, isso valia até para os saberes, né, dos romanos. Muitos ditados populares dos romanos não eram tipicamente romanos. Eram coisas da Ásia, eram coisas da África, que eles achavam interessante. Falaram, o sujeito repetiu aqui essa frase aqui mais de uma vez. Interessante, há uma sabedoria nisso aqui. E aí eles já absorviam e jogavam isso para o latim. Os romanos se orgulhavam muito do latim, porque o latim, eu bato muito nisso, né? Eu falo, o latim não é simplesmente uma língua. O latim existe por detrás do latim um modo de raciocinar e de construir o conhecimento e de aprender a realidade, porque o latim tem uma capacidade grande de aprender o que é externo, decodificar isso e transformar isso em escrita. Por isso que traduzir alguma coisa do latim para o português é sempre uma dificuldade, porque às vezes você traduz as palavras, mas não traduz o sentido exato. É muito complexo. Então, e os romanos se orgulhavam, e com razão, dessa grandeza que é a língua latina, e aí foram fazendo esse misto cultural, essa absorção, essa elaboração. Então, um grande mérito, muita coisa os romanos não criaram, mas eles elaboraram de um jeito que foi único. Eles fizeram isso no campo das leis, por exemplo. Se a gente for olhar, os babilônios, eles foram muito mais pioneiros que os romanos, porque o primeiro código escrito de leis veio dos babilônicos, né, que é o Código de Hammurabi. Foi escrito na pedra lá, tal. Só que os babilônios eles pararam naquilo ali que eles desenvolveram. Os romanos eles absorveram essas características de outros povos e melhoraram e elevaram aquilo que era bom à máxima potência. Então, o mundo foi sendo construído assim. Roma, de certa forma, pautou o mundo antigo. Se a cultura que predominava e o domínio político que predominava era o romano, o domínio cultural, de certa forma, ele era exercido pela Grécia. Porque a Grécia ela não tinha esse poder político que Roma tinha, mas ninguém desenvolveu um sistema, um método para conhecer a verdade como os gregos, que é a filosofia. Então fala-se hoje em dia, né, em filosofia chinesa, né? A gente ouve o pessoal falando, Confúcio é um filósofo chinês. Não, o Confúcio ele é um pensador, ele é um sábio, mas se a gente pega os escritos de Confúcio, eles são quase que uma junção de frases de sabedoria, são pingos, gotinhas de sabedoria ali, reunidas nos escritos de Confúcio. Mas não é um sistema. Um sistema propriamente dito, só os gregos desenvolveram. E os gregos entenderam que o que é a filosofia? É a maneira mais racional possível de se explicar a realidade para chegar à verdade. E os gregos eles tinham consciência que nem sempre é possível chegar à verdade, mas é possível estabelecer um método, pelo menos para buscá-la. Então, de certa forma, se Roma dominou por um lado, a Grécia dominou no campo do pensamento, que é a filosofia, que é a própria ideia de democracia, enfim. Aristóteles, Platão. De educação. Sim. Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Eu falo que eu costumo dizer que é a trindade filosófica, né? Que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Depois desses três, pouco se escreveu de diferente na história da filosofia, até hoje.
E é interessante que aquilo de bom que a gente encontra em filosofia ou bebeu ali ou repetiu o que estava ali em alguma medida. Isso que moldou, né, o que a gente chama hoje de Ocidente. Exatamente. Civilização judaico-cristã. Quando a gente volta nessa ideia, né, que eu fiz lá, buscando lá na Idade Antiga, nós estamos vendo essa ideia de Ocidente sendo formada ainda, nisso que eu estou falando. Aí entra em cena o cristianismo. Jesus ele nasce dentro do domínio romano sobre a Palestina. Assim que Jesus nasce, era o tempo em que Augusto havia ascendido ao trono de Roma como imperador de fato. Augusto ele inaugura o Império Romano, né, e ele faz com que o Senado romano confira a ele uma série de títulos, né, o título de Imperator, que é um título militar, é o supremo comandante das Forças Armadas. Depois ele exige o título de Augustus, é o título de divino. Era comum na religião romana, no paganismo romano, que seres humanos fossem divinizados depois da morte. O sujeito teve uma vida muito notável, tal. Então, geralmente, depois da morte do indivíduo, se realmente a memória dele permanecia viva, os feitos, os ensinamentos do sujeito, o que o pessoal fazia? Mandava fazer uma estátua do sujeito e colocar dentro de um templo, e aí era feita toda uma cerimônia, tal, que era chamada de apoteose. Então, a apoteose é a divinização de um ser humano. Augusto ele fez com que a divinização dele se desse em vida. Ele exigiu que ele fosse divinizado, é claro, obviamente usando a religião como instrumento aí de legitimação do poder político, etc. e tal. É no governo dele que é implantada a Pax Romana. A Pax Romana, entenda-se aqui que era uma paz estabelecida muito mais pelo medo, porque Roma se tornou uma potência militar gigantesca. Então, geralmente, quando Roma invadia um lugar, Roma não tinha o costume de depor os governantes locais. Mas Roma submetia os governantes locais. Se os governantes locais aceitassem pagar impostos a Roma e se submeter a Roma, muito bem, ficava conservado o cargo e o título, mas a administração sofreria influência direta dos romanos. Então, até por uma questão de saúde assim, da sua própria nação, manutenção da sua própria cultura, era difícil achar um rei, um monarca que quisesse realmente enfrentar Roma. Então, por isso existia uma paz mesmo, né? Não havia muito confronto, e mesmo internamente Augusto conseguiu atingir um nível de organização admirável no Império Romano, e Jesus nasce nesse contexto. Então o cristianismo ele nasce praticamente junto com o Império, porque Roma deixa de ser república, Roma foi monarquia, teve os seus 7 primeiros reis, depois Roma deixa de ser monarquia, e a partir do ano 509 a.C. até o advento ali do cristianismo, né, com Otávio Augusto, Roma vai ser uma república. E depois o Otávio Augusto vai derrubar a república e implantar um império. E esse império vai durar até 476 depois de Cristo. Então, é nesta fase que aquilo que a gente chama de Ocidente estava sendo plasmado. A Lara até falou aí, né, que a gente ouve muito essa expressão. Nós temos uma cultura judaico-cristã. É sempre o que se diz. É sempre o que se diz. Mas não é uma expressão tão exata assim. Por quê? Muita gente fala isso até na boa intenção de entender uma linha de continuidade. Dizendo assim, não, o judaísmo trouxe essa ideia do monoteísmo, a ideia da lei de Deus, que é uma coisa própria do judaísmo para os judeus até hoje, né? Os judeus eles têm muito vivo no coração essa questão da lei de Deus, a obediência a Deus, a submissão a Deus, que é muito próprio do judaísmo. Só que quando a gente fala judaico-cristão, parece que a gente coloca numa linha de continuidade e há uma ruptura. Porque o judaísmo ele permanece com a visão que ele tinha. E o cristianismo, por essência, ele é uma ruptura. Porque o que o próprio Cristo vai dizer na última ceia, né? Que ele veio para inaugurar uma nova e eterna aliança. Então, o cristianismo entende que em Cristo há uma nova aliança. A velha aliança de Deus com os judeus, ela encerrou a sua missão, o seu papel na história, e agora começa a nova aliança, que é o cristianismo. Então, a visão de mundo, a visão de política, a visão dos judeus e dos cristãos
ela coincide em alguns pontos, mas ela diverge em muitos pontos. Então, na verdade, essa sociedade judaico-cristã não existe. O que existe no Ocidente é, sim, uma influência do judaísmo, que está presente na cultura e foi, em alguma medida, absorvida também, e a influência do cristianismo, que principalmente depois da queda do Império Romano, quem vai dar o tom e vai juntar os pedaços daquela sociedade em frangalhos foi o cristianismo. E aí, então, aí nós temos o quebra-cabeças montado em cima da mesa, com todas as peças. Quando você fala, por exemplo, de Roma, que ele plasmou essa ideia de Ocidente, né? Aí Roma ruiu. Sim, né? sim. Isso já foi, então, algum indício ali do perigo desse Ocidente? Que não foi uma primeira queda do Ocidente nesse sentido? E aí você falou que, por exemplo, o cristianismo que juntou essas peças e manteve aquela tradição ali, por exemplo... Ou nada a ver, não é por esse lado? Não, tem uma certa lógica. Porque até pra gente chegar nos dias de hoje, né? Porque a gente hoje fala, o Ocidente está em queda, questões morais, é uma degradação, aquela coisa toda, os Estados Unidos caindo, você vê a ascensão Rússia e China, que a gente ainda quer falar disso aqui. Mas começou lá, então. Dessa primeira queda de Roma já é um indício ali... Já é um indício, porque Roma, também a gente, quando vai olhar para a história, nós não podemos idealizar a história de jeito nenhum. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente fala de um fato histórico, por exemplo, é muito complexo analisar um fato histórico. Por quê? Porque um único fato histórico, ele tem o fator humano, que é muito variado. Então tem a história daqueles personagens que estão envolvidos ali, o contexto da época, tem as situações, o que aconteceu antes e que teve influência sobre aquele povo. Então, o desdobramento no próprio tempo. Exato. São centenas de anos que a gente está resumindo em minutos. Para chegar ali. Então, quer dizer, é sempre muito complicado. Agora, quando a gente olha para Roma, também não podemos idealizar. Roma, como eu disse, catalisou o que havia de bom nas culturas antigas e foi trazendo. Mas isso não significa que Roma era um paraíso, era uma ideia de civilização perfeita. Não era. Roma, por exemplo, quando nós olhamos para determinados costumes, determinados usos, o que levou Roma à ruína? Os próprios usos e costumes que eles foram adotando. Isso levou à ruína. E isso tem muito a nos dizer sobre essa queda do Ocidente hoje, porque a história se repete. Então, na verdade, a gente tem até o Mark Bloch, o grande historiador, o Mark Bloch, ele fala: estudar história serve para quê? O Bloch, embora ele tenha muita coisa questionável que ele fala em história, nisso ele acerta de mão cheia, né? De mão cheia, que ele diz: a história, ela é mestra da vida. Ela deve servir ao propósito de que, olhando para aqueles que nos precederam, nós procuremos não repetir os mesmos erros e melhorar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi... Então, esse seria o objetivo. Mas a gente vê que... Só para exemplificar, Tonon, esses exemplos do que eles faziam lá, que eram costumes da época que levaram Roma à ruína. A ruína. Por exemplo, um dado interessante, assim. Os romanos, eles eram extremamente patrióticos. Eles só consideravam cidadão romano quem tinha pelo menos 10 gerações de parentes enterrados em solo romano. Nossa. Se você não tivesse isso, você não tem cidadania romana. Então, isso era muito preservado. Outra coisa, a questão da família. A base, a célula-mãe da sociedade romana era a família romana. Os romanos, eles tinham essa consciência. E eles eram pagãos. Isso não tem nada a ver com religião, com nada disso. Tem gente que hoje vai olhar para Roma, já começa a fazer interpretação religiosa, como se fossem cristãos. Não, eles são pagãos, pô. Só que eles entenderam que a família é o pai, a mãe e os filhos. É disso que você vai formar uma sociedade. Tanto é que o romano, ele tinha uma consciência de casamento que, para ele, o casamento era algo assim, era um passo tão importante na vida que era semelhante a você fundar uma empresa, por exemplo. Era semelhante a você investir todo o dinheiro que você tem na sua vida. Você fala: não, estou pegando toda a minha riqueza, vou injetar nessa empresa aqui. Ou seja, é o plano da vida da pessoa. Isso era o casamento para o romano. Então, quando ele analisava com quem ele iria se casar, ele pensava muito bem quem é a moça, quem é a jovem. Por isso que os casamentos,
não passava muito pela cabeça deles. É claro, existiam casamentos por afinidade, por amor. Isso acontecia até entre os romanos. Mas não era, digamos assim, o que pesava mais. O que pesava mais era o quê? A continuidade que seria possível dar naquele relacionamento ou não. Então, essa moça, esse rapaz, ele tem condição? Não tem. Como é a cabeça dele, a cabeça da família? A família vai atrapalhar, a família vai... Como foi a então, criação. eles pesavam tudo. Por quê? Porque o casamento é como que a fundação de algo muito grande. E casar, para o romano, a gente pode até fazer essa comparação, casar é igual colonizar. O romano, ele pensava assim, se eu vou me casar para construir algo. Então eu tenho que deixar um legado. Eu não posso passar por essa vida sem deixar nada. Para a minha descendência, para os meus filhos, é necessário que a minha memória seja celebrada pelos meus parentes, pelos meus filhos, pelos meus descendentes, por aquilo que eu fui e por aquilo que eu fiz. Então o romano, ele tinha... E isso explica por que o império se expandiu tanto. Eles tinham essa mentalidade. Eu vou me casar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma propriedade, eu preciso produzir coisas, eu preciso ter um certo número de escravos, eu preciso, enfim, e eu preciso manter isso, né, de alguma maneira. Então, por isso que eles tinham até os senadores, por exemplo, quem era escolhido para ser senador romano, tinha que fazer parte das famílias mais antigas. Então, existiam os álbuns senatoriais. Então, eles tinham esse patriotismo, tinham essa visão de família, tinham essa visão de matrimônio, a importância do matrimônio, tinham essa visão meio empreendedora mesmo, de colonizar, de fazer, de construir, de expandir. Isso tudo estava na cabeça deles. Como que Roma começou a cair? Quando Roma começou a admitir a negociação com estes valores que eram fundantes da própria sociedade. Então, por exemplo, a partir do século IV, Roma começou a alargar essa coisa da cidadania, começou a dar cidadania para pessoas que não necessariamente tinham gerações e mais gerações de pessoas enterradas em solo romano. O que acontece? O sujeito que às vezes vai receber a cidadania, ele recebe por um interesse político do poder romano. Então, quer dizer, esse sujeito ele não tem vínculo nenhum com a terra, com a cultura, com a religião daquele local, mas ele recebeu a cidadania. Então, ele já começa a introduzir os costumes dele. Né? Ele já começa a trazer isso aí. Né? Eu não estou dizendo aqui que os romanos, né, eram xenofóbicos, etc. E tal, né? Não podemos julgá-los com as categorias de hoje. Né? Senão, isso é um anacronismo também. Mas eles começaram a admitir essas alianças e isso começou a enfraquecer. E trazendo para esse cenário de hoje agora, a gente vê esse mesmo tipo de comportamento nos Estados Unidos, por exemplo? Só para a gente partir de uma página aqui. Quando eu falo em queda do Ocidente hoje, eu estou falando de queda dos Estados Unidos? Não. Ou não? É mais amplo do que... Muito mais. Os Estados Unidos é tido como um farol da liberdade, né? Exato, por isso eu estou perguntando. A ascensão ali da liberdade na América e todo aquele conceito, o país que guiaria o mundo. Sim. E aí você tem toda essa degradação moral, sei lá, econômica, tudo o que a gente pode pensar. E você vê uma ascensão lá do outro lado do Oriente e é isso que eu acho que talvez gera essa... Gera, né? Sim. Mas é uma interpretação até equivocada, porque essa ideia dos Estados Unidos como um farol que vai guiar, que tem... É uma ideia que nasceu no século XIX, é a ideia do destino manifesto, né? Que os americanos falavam, que essa ideia ela mistura concepções religiosas com concepções políticas liberais, maçônicas, que colocavam os Estados Unidos como uma nação que teria um desígnio na providência divina de conduzir as demais nações à liberdade, à democracia, a esses valores. Só que é interessante, né? Então seria a providência divina, segundo essa visão, conduzindo a humanidade para um liberalismo maçônico. Então, na prática é isso, né? que eles enxergavam. Então, também é uma ideia construída. E embora eles se coloquem muito dessa maneira, os grandes autores americanos falem muito disso, filósofos, historiadores, e isso foi algo muito martelado né, na história americana pelos os pais fundadores né, dos Estados Unidos. Lá, é uma ideia construída. E é uma ideia iluminista. Ela bebe do iluminismo francês e jogou isso para dentro da legislação americana, na independência dos Estados Unidos, e
forjou essa ideia e animou a população a viver por essa ideia. Mas, na prática, o Ocidente é muito maior do que isso. Essa ideia de Ocidente, então, resumidamente, quando a gente fala de Ocidente, nós estamos falando de 3 coisas aqui, simplificando bastante. Sim, sim. Então, o que são os 3 pilares da cultura ocidental ou do Ocidente atual? O direito romano, porque nenhuma nação chegou a uma grandeza na sua legislação como Roma. Então, o direito romano, ele inspirou e inspira até hoje. Quem estuda direito até hoje, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, quem vai estudar direito, independentemente da lei que vigore no seu país, vai passar pelo direito romano. A Lara da área sabe bem disso, né? Que não tem como, né? Ignorar o direito romano. O direito romano, ele inspirou, ele plasmou, ele modelou até não só as leis, mas às vezes até o comportamento assim, de populações. Então, o direito romano é o primeiro pilar. O segundo pilar é a filosofia grega. O modo de pensar que se espalhou pelo Ocidente foi o modo de pensar grego. Principalmente depois que Alexandre o Grande invadiu a Grécia, aí começa o período que a gente chama de período helenístico. O que é o período helenístico? É quando a cultura dos gregos, os gregos perderam totalmente a autonomia política com a invasão de Alexandre. Mas Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles. Então ele sabia o valor que aquela cultura, que a filosofia, que a democracia, que aquelas ideias tinham. O que Alexandre faz? Ele espalha essas ideias pelo mundo conhecido na antiguidade. Então nós temos aí o que? A filosofia grega, ela vai se tornar um método por excelência para tentar analisar a realidade. O que é filosofia, basicamente? É isso. É um rigoroso método de investigação da realidade para chegar na verdade. Uhum. E aí estão os grandes problemas de hoje em dia, quando a gente fala de queda do Ocidente. Onde estão os grandes problemas? O pessoal fala, os problemas maiores do mundo estão na economia, estão na ideologia, é o marxismo cultural, é o marxismo político. Não. Os grandes problemas, eles estão na filosofia, no modo de pensar as coisas. Por quê? O que é a filosofia? Por definição, ela é um método rigoroso de investigação da realidade. Qual que é o grande problema? Hoje as pessoas perderam a conexão com a realidade, perderam a capacidade de analisar a realidade. Já se parte de um pressuposto de o que é real para mim pode não ser real para você. Como se não houvesse uma realidade real, única, objetiva. Não existe nem mais gênero hoje em dia, né? Pois é. Hoje em dia nada é objetivo, né? Se você vai discutir com alguém, não, mas isso é a sua visão. O que é melhor, Bar ou Anitta? Não, mas depende de quem tá falando. Exatamente. Né? Objetivamente falando, isso não pode ser palpável. Né? Então, o que é uma coisa absurda, né? Porque existem meios de você medir a realidade, né? E a realidade, ela fala por si só. Então, o grande problema do Ocidente hoje está na filosofia. Eu vou voltar nisso aqui. Então, o segundo pilar. E o terceiro é o cristianismo. Mas hoje nós temos uma pluralidade. Tá bom, ótimo, respeitamos. Nisso, eu acredito que ninguém discorde disso, que todos devemos respeitar a liberdade das pessoas. Se as pessoas quiserem acreditar no que quiserem, ótimo. Mas o fato objetivo é que ninguém pode negar que o Ocidente ele foi construído por essas 3 coisas. E a fé cristã, e aí a fé cristã, quando eu falo em fé cristã, eu estou falando na fé cristã sem pensar ainda na reforma protestante lá no século XVI. Eu estou falando de igreja católica. Então, mas eu não sou católico. Ótimo, não precisa ser católico para reconhecer que quem ajudou a plasmar o Ocidente, a juntar as peças, foi a Igreja Católica. Até por uma questão histórica. O protestantismo chegou muito séculos Chegou depois, chegou no século XVI. Então, até é uma questão de honestidade intelectual. Então, tem que reconhecer que o direito romano tem o seu valor, a filosofia tem o seu valor. Hoje em dia, há linhas até que neguem essa questão do valor objetivo da filosofia. Eu fiz filosofia antes de estudar história. Eu me formei em filosofia. Eu não sabia disso. E aí o que acontece? Quando eu fiz filosofia, eu me lembro da minha primeira aula na faculdade de filosofia. O que meu professor disse? Vocês já pararam para pensar para que serve a filosofia? E jogou a pergunta, nós discutimos ali e ele deixou que a gente falasse para fazer aí o grande finale, né? A amarração da aula. Ele diz, tudo isso que vocês disseram não tem razão de ser, porque a filosofia não serve para nada. Eu falei, mas meu Deus do céu,
Né? Quer dizer, o Aí sujeito... você trancou o curso e foi embora. Pois é, a minha vontade era... Eu falei, mas como assim? Nota do. Como que a filosofia não serve para nada? A filosofia é a mãe das ciências. As ciências nasceram da filosofia. E aí o sujeito diz, não, a filosofia ela não serve para nada. Na verdade, a filosofia ela só serve para ela mesma. Eita. Né? Então, são assim umas conversa meio ideias, doida. uma conversa assim... Sem pé nem cabeça. que não faz sentido. Por quê? Porque hoje perdeu-se essa capacidade de apreensão da realidade. Engraçado que ele ganha dinheiro sendo professor de filosofia. Né? E não serve para nada. Que não serve pra nada. E não serve para nada. Agora, pensando então nesses 3 valores que foram os fundantes do que nós hoje percebemos como Ocidente. Lembrando que, é claro, assim, o que se entende por Ocidente, imagino eu, tenha mudado no decorrer da própria história, né? Sim, então, sim. o que a gente hoje entende foi fundado nesses 3 grandes pilares. O que é que aconteceu de objetivo que fez com que esses 3 pilares fossem abalados? Que a gente consegue perceber hoje, por exemplo, por esse ataque à filosofia. Na verdade, a gente vê que esse abalo, ele começou já no finzinho da Idade Média. No fim da Idade Média, nós já vemos sinais de que algo de errado não de está errado certo. ali ia ter consequências ali graves. Porque o que acontece? Nós temos lá o Império Romano. O Império Romano era um império extremamente organizado. Era um império onde as pessoas tinham uma consciência de pertença, tal, tudo aquilo que eu falei agora há pouco. E, de repente, isso aí começou a se perder. Inclusive, uma das coisas que ajudou muito a fazer com que o Império Romano degringolasse foi o seguinte: eles começaram a entender que, como Roma estava numa posição social de domínio, então os romanos eles deviam aproveitar a vida. Eles deviam aproveitar o dia, aproveitar a vida o máximo possível. Né? O Carpe Diem, né? Que a gente fala hoje como se fosse uma coisa muito positiva. Né? Essa ideia, mais ou menos, do Carpe Diem, ela vai surgir num sentido torto, já desvirtuado. Porque é no sentido de dar vazão às próprias paixões. Coisa que a filosofia, né, nas suas várias escolas filosóficas, dizia, olha, o homem é um animal que pensa, mas o homem ele tem que se orientar por aquilo que ele pensa e não por aquilo que ele vive. E aqui nós chegamos no problema do Ocidente. Por quê? Porque o homem antigo, ele tentava moldar a sua vida, o seu comportamento, por aquilo que ele era capaz de pensar. E hoje o homem ele quer pensar a partir daquilo que ele vive. Então eu vivo assim, então assim é certo. E aí eu quero que todo mundo concorde que é certo. E pronto, então quer dizer, você já não pensa mais buscando como você deveria viver. Aí que está o erro. Então antes a pessoa tinha uma ideia, mesmo que fosse ideal. Né? Tinha aquele idealismo, não, eu preciso chegar aqui. E aí a pessoa trabalhava para chegar naquilo ali, mesmo que não chegasse. Ela trabalhava para ser melhor, para ser bom, para ser porque ela sabia virtuoso. o que significava ser melhor. Sim. Hoje em dia, o ser melhor nem existe. Sim. Não existe nem referencial do que é bom e ruim. A virtude. E aí o que nós chegamos hoje? Aí a pessoa hoje, ela não é capaz de pensar corretamente. A pessoa, ela quer pensar de acordo com o que ela vive. Então, Sente. eu vivo assim, eu sinto assim, eu percebo assim, a realidade é essa. Então, a realidade é aquilo que é exterior a mim não me forma. E o homem antigo, ele pensava justamente o contrário. Ele fala, bom, eu cheguei no mundo agora. O mundo já existia antes de mim. Então, eu tenho de me adequar à realidade. Hoje não. Hoje a pessoa chegou ontem no mundo e ela fala, a realidade, o mundo, as leis, tudo tem que se adequar a mim. Então, aí que está o grande problema. É um problema no modo de pensar a realidade. A cosmovisão. Agora, a cosmovisão. Agora, onde o elo foi perdido aí? O Império Romano cai. Quem que sobrou de instituição em pé? A Igreja Católica. É a única instituição que sobrou ali. Porque quando Roma caiu, Roma trazia uma segurança cultural tão grande que São Jerônimo é o sujeito que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata. Né? São Jerônimo traduziu os textos do hebraico, aramaico e o grego para o latim. Demorou 30 anos para traduzir a Bíblia. Tal. São Jerônimo era romano. Quando ele viu que o Império Romano estava caindo, ele escreve numa de suas cartas, ele falava que ele tinha por certo que o juízo final estava para chegar, porque Roma estava caindo. Então você imagina, na mentalidade das pessoas daquela época,
Mesmo os cristãos, a queda de Roma, ela representava o fim dos tempos. Porque, quer dizer, tudo aquilo que de cultura, de lei se construiu, está caindo, está ruindo, né? E o que ajudou muito a ruir? Eu falei dos comportamentos que eles foram adotando. Um dos comportamentos mais nocivos foi o quê? Essa ideia de aproveitar a vida ao máximo. Então, eu dou vazão às minhas paixões. Então, por exemplo, os bacanais, os festivais de Baco com orgias sexuais constantes, começaram a ser uma prática muito difusa entre os romanos. E o que isso começou a provocar nos romanos? Uma moleza espiritual. E aqui eu não falo nem no sentido cristão. Espiritual no sentido de espírito humano, memória, inteligência, consciência, vontade. Por quê? Porque quanto mais as pessoas iam se afundando nos vícios sexuais, cada vez mais elas iam querendo coisas diferentes. Então hoje é uma troca de casais, amanhã é homem com homem, amanhã depois é mulher com mulher, depois... Então eles queriam uma variação, né, nesse campo da sexualidade infinita, assim, de coisas, de opções e de prazeres e tudo mais. Então isso foi provocando assim, um desejo de não mais lutar por Roma, mas de lutar pelos próprios interesses. Eu vou viver minha vida, eu vou buscar o meu prazer aqui, está tudo muito bom. E começa a se difundir entre as mulheres a prática do aborto, que já era conhecida. Então, as mulheres romanas, elas procuravam os médicos, né, depois dessas orgias. Elas não queriam os filhos concebidos dessas orgias e procuravam os médicos. E tomavam, em geral, medicação para estômago, né, para úlceras, para coisas desse tipo, porque isso era expulsivo. E aí essas mulheres foram abortando. E depois, eventualmente, quando elas queriam filhos, nem sempre conseguiam ter esses filhos, a população romana começou a cair. Esse é um dos motivos. A população romana, né, começou a cair. Então, nós temos romanos muito preocupados com o próprio prazer, mulheres que já não querem mais os filhos, número de soldados diminuindo a olhos vistos, Roma começando a pegar povos estrangeiros, até mesmo bárbaros, para atuar como soldados. Roma fez um acordo com os francos, que eram bárbaros, e os francos foram acoplados aí no exército romano para defender Roma. Que engraçado, onde parece que eu já vi isso, Lara? Não sei, não parece uma coisa meio... que está se repetindo. Como diz o Tonon, né? Não aprender com a história dá dor de cabeça, não, esse né? negócio de viver pelos prazeres, é o TikTok da época, entendeu? Exatamente. Que a galera fica naquele... Né? Você vê agora a França, por exemplo, né? Sim, exatamente. Do aborto, né? Liberando o aborto até o 9º mês. Menos filhos, os muçulmanos entrando ali também, né? Mudando toda a questão da cultura europeia ali, né? Tem bairros inteiros de muçulmanos, por exemplo. E também aqui não é uma questão de falar da religião X, Y. Não é. Comentar que aquela cultura ali está se ruindo frente a um estrangeiro. Que ali, aí né? o pessoal acha que é xenofobia. Não se trata disso. O fato objetivo qual é? A França, ela tem hoje uma população que está ficando mais velha. A qualidade de vida deles é boa, a expectativa de vida é maior, tal, só que não está nascendo, o número de bebês que nascem não está compensando. E aí, para ajudar, eles têm a brilhante ideia de fazer o quê? De colocar na Constituição o aborto. Ou seja, você vai matar franceses, meninos e meninas francesas, né, que vão morrer nos ventres das mães, não poderão ter aí o direito à vida. O que vai acontecer? Eles não darão continuidade a essa cultura. E não existe vácuo na história. Não existe vácuo. Alguma coisa vai ocupar o lugar. E o que está acontecendo na França? Os imigrantes, até por conta do neocolonialismo francês, que eles ocuparam muitas regiões que hoje são majoritariamente muçulmanas, esses imigrantes do Marrocos, do Camarões, enfim, estão entrando no território francês, são recebidos ali, já começam a ter filhos, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, bastante filhos, um muçulmano ele pode se casar com até 4 mulheres, 4 esposas. Se ele tiver um filho com cada esposa, ele já terá mais do que vários franceses. Que a maioria dos franceses estão tendo 0 filhos. Não estão tendo mais 4 filhos. Pois 4 gatos, 5 cachorros, várias plantinhas, né? Que não irão dar continuidade à cultura francesa. Só que aí, esses muçulmanos que estão chegando lá, estão tendo seus filhos, qual é a vantagem que eles levam sobre a sociedade francesa? Eles têm uma religião
muito bem definida. Impenetrável, não recebe influência. Né? Eles não querem saber de negociar com os valores da sua fé. Então, o muçulmano, ele é muito ciente da fé dele, ele conhece a fé dele, ele estuda a fé dele. E ele não está interessado em negociar. Ele não está interessado em se ocidentalizar. Né? Ele não é helênico nesse sentido. Ele né? tem a fé dele e acabou. A fé molda o comportamento. O comportamento se reflete na vida social deles. O que vai acontecer a longo prazo? A França, ela vai se tornar uma outra coisa bem diferente do que ela é hoje. E a França, que no passado, quando a gente olha para a história da França, a França, na Idade Média, ela foi o baluarte da cristandade. Sim. Foi ela que, inclusive, ajudou a catequizar outros povos que eram bárbaros. A França que ajudou a levar o evangelho. A França se tornou um modelo de lei e de justiça. Basta a gente pensar, São Luís IX, que foi rei da França, quando ele foi preso pelos muçulmanos, um servo do sultão deu uma bofetada no rosto de São Luís IX e disse a ele: você está mentindo, quando ele falou que seria pago um resgate por ele, para que não fizessem nada com ele. Quando o sultão viu aquilo, falou assim: você abaixa a sua mão e nunca mais faça isso, porque ele é cristão e um cristão não mente. Essa era a reputação que os cristãos franceses tinham entre os muçulmanos. Um cristão não mente. Se ele está dizendo que vai ser pago o resgate por ele, vamos... Né? Então, por aí a gente vê o que era a França. Sim. O que eram os valores da França. O próprio Luís IX, ele criou um costume na França que perdurou até Luís XVI. Né? Até a Revolução Francesa. Qual era o costume? O costume de o rei receber qualquer pessoa do povo. Os reis franceses, eles atendiam, eles tinham um dia no Palácio de Versalhes, que eles abriam um palácio, qualquer pessoa, qualquer cidadão francês podia entrar no palácio e falar diretamente ao rei. Olha só. Né? Luís IX fazia isso. No centro de Paris, ele se sentava debaixo de um carvalho e ele ficava com um banquinho, o rei, sentado debaixo de uma árvore, atendendo os súditos. Né? Então, inclusive, o rei ele tinha um papel de ser juiz também. Às vezes as pessoas vinham pedir justiça ao rei, e o rei, ele mandava investigar um possível crime e, se possível, ele mandava prender ou até executar um suposto criminoso, aí, alguém que podia ter causado algum dano. Então, quer dizer, o que a França era e o que a França se tornou. Então, um dos fatores que você está falando aí para nós, porque me parece que é uma questão multifatorial, né? A queda do Ocidente é multifatorial, ela não complexa. tem uma causa só. Então, uma seria essa islamização da Europa, fundamentalmente, principalmente, talvez, da França. Mas quando a gente olha para o lado de cá, na América, para esse farol, até então chamado de farol da liberdade da América, existem outras coisas acontecendo que parece não terem relação com isso. Por exemplo, o adultério, pornografia, aborto, anotei isso aqui, eutanásia, esse individualismo desenfreado, esse consumismo desenfreado, essa ascensão... Cultura woke também, né? A cultura woke. Progressismo. Exato, essa cultura progressista. Isso parece ser um outro... Me corrija se eu estiver falando besteira, tá, ou não? Parece ser um outro fator que surge paralelamente a essa islamização. Ou um tem alguma relação com a outra? Como é que é? O que na verdade acabou acontecendo? Do fim da Idade Média para cá, eles foram rompendo a unidade. Porque, eles quem? Vários fatores, reis, governantes, foram rompendo essa unidade. Como que o negócio aconteceu? Então, não existe uma única causa. Então, quando a gente fala disso, foi por isso. É muito simplório dizer que essa queda do Ocidente seria uma... São vários fatores, só que esses fatores foram se combinando. Esse é o problema. E uma coisa acaba colaborando com a outra e desencadeando outra. É um efeito dominó. E por que esse efeito dominó, ele, digamos assim, ele é tão devastador? Porque a Idade Média, ela foi se construindo como um monolito. Então, quer dizer, é uma coisa homogênea ali, né? Uma coisa... Eu não estou dizendo que todo mundo na Idade Média se comportava igual, pensava igual, não é isso. Mas os valores de fundo eram os mesmos. Que é o que a gente chama de cristandade. Um regime de cristandade que existiu na Idade Média. O que é isso, fundamentalmente? Caiu o Império Romano. O que sobrou de instituição? Igreja Católica. Não tinha mais nada. Os romanos, os cidadãos romanos, quando viram a invasão dos bárbaros,
eles eram cientes de que a cultura deles era uma cultura grande, elevada, etc. O que eles pensaram? Nós não queremos conviver com essa gente que não sabe nem falar direito. As culturas bárbaras, elas eram ágrafas. Você não vai achar bárbaro que sabia ler e escrever na própria língua. Não existe um anglo escrevendo na sua própria língua. Não existe um saxão escrevendo, um vândalo, um visigodo. Eles não tinham, eles tinham língua falada. A maioria dos povos bárbaros não tinham arte desenvolvida. O sistema político deles era extremamente simplista. Geralmente, quem é o rei, quem mata mais em campo de batalha, ele é aclamado. E aí ele se torna o rei. Mais forte ali, né? Então, quer dizer, a lei do mais forte é uma coisa literalmente bárbara. Imagina um romano que tinha o direito romano, tão rebuscado. Olhando para isso, ele fala, é um horror total e completo. Então, o que aconteceu com os romanos? Êxodo urbano. Eles desocuparam as cidades e foram para a zona rural. É isso que vai depois ajudar a formar os feudos na Idade Média, o feudalismo. Porque os romanos, eles se retiram, eles vão para as propriedades rurais com seus escravos numa ideia de se isolar dessa sociedade cosmopolita tomada pelos bárbaros. Literalmente fugiram para as colinas. Fugiram. Só que aí a igreja olha para o bárbaro de outra maneira. A igreja olha para o bárbaro e fala, pô, eles são pagãos. Nós temos que batizar esse povo. E temos que chegar no coração, na mente desse povo. Só que a igreja viu que o negócio não era tão fácil. Muitos padres, muitos bispos foram assassinados assim, sem dó nem piedade pelos bárbaros, na tentativa de evangelizar esses bárbaros. Então a igreja também não foi um sucesso na Idade Média. A gente pensa, a igreja ela foi reerguendo. Não, custou sangue de muita gente, esforço de muita gente, até que chega num ponto que na Itália, São Bento de Núrcia foi um homem inspiradíssimo. Ele teve uma ideia genial, brilhante, que São Bento ele percebeu. Ele falou, não é possível às vezes chegar ao coração do bárbaro, à mente dele, porque ele já foi educado assim, ele cresceu assim, ele viveu assim. Então nós temos que pegar por outro lado, nós temos que atrair o bárbaro por aquilo que é interessante para ele. Então o que os mosteiros beneditinos vão fazer? Vão atrair os bárbaros ensinando, por exemplo, os bárbaros técnicas de agricultura, enxerto de semente. E aí isso o bárbaro achava interessante. Falou, poxa, isso aí é interessante. Porque é algo prático. Então o que os monges fizeram? Um trabalho de aproximação, de convívio. Os monges eles não iam falar de cristianismo, de evangelho. Eu nunca tinha ouvido falar disso, que legal. E aí? É um convívio, né? Então aí você vai atraindo o bárbaro vai falar, pô, esses caras aqui são de confiança. O que começa a acontecer? Um curso no Senai. É profissionalizante ali, né? E aí eles iam ensinando o bárbaro a ser menos bárbaro, né? Então, a se civilizar mesmo. E aí a igreja foi fazendo um trabalho que é civilizatório mesmo, no sentido de mudar alguns comportamentos, Só que assim, o próprio São Bento, ele sabia disso. Ele falou, não adianta você querer que um sujeito de 50 anos, que ele viveu guerreando, invadindo, saqueando, não adianta dizer para ele, olha, você tem que amar o próximo. Pô, como assim? Né? E outra coisa, para os bárbaros, o valor da vida humana, a ideia de dignidade humana não existia. Tanto é que eles eram cientes que eles iam morrer cedo. E quem conseguisse sobreviver mais tempo é lucro. Entendeu? Então eles não tinham essa ideia de dignidade humana, não valor da vida. Imagina, ele, né, nem passava pela cabeça deles. E o que os mosteiros foram fazendo? Propuseram então de educar os filhos dos bárbaros. Os mosteiros beneditinos femininos educavam meninas. Então muitos bárbaros confiavam suas filhas em 2 regimes. Tinha um regime de internato, você deixa a menina lá com 5 anos de idade, a menina vai sair com 15, 16 para casar. Então ela era formada esse tempo todo. E aí vivia com as freiras, rezava junto com as freiras, fazia trabalho manual, limpava a casa, aprendia a ler, aprendia a escrever. Então já estava numa situação diferente da situação da sua família. E os meninos também. E aí desses meninos que entravam para os mosteiros, para serem educados nos mosteiros, muitos queriam ficar. Falaram, não, eu quero ser monge, eu quero ficar aqui. É daí que começam a surgir muitos padres, bispos que eram filhos de bárbaros. Então já começa a surgir um clero bárbaro, que é descendente de bárbaros. E aí o sujeito ele vai saber conversar muito melhor com os bárbaros. Por quê? Porque um clero um clero autóctone, né? Ele vai pensar no pai dele. Pô, meu pai fazia isso. Então eu sei o que o sujeito está pensando ali. Aí começa a haver um efeito. Só que esse efeito demorou 600 anos para acalmar realmente os bárbaros.
Né? Então, quer dizer, quer ver uma coisa curiosa que a igreja fez para acalmar os bárbaros? A igreja tentou fazê-los matar menos gente nas brigas que tinham entre eles. É um bom começo, né? Já é um bom começo, né? Vocês não se matarem, né? Porque, assim, a gente pensa que os bárbaros eram uma unidade. Não era, eles se matavam entre si. Né? E guerreavam entre si. Então, o que a igreja faz? A igreja institui o duelo. O duelo foi uma invenção da igreja. Porque ao invés de... o sujeito ele veio aqui, ele pegou a minha terra. Eu vou lá e mato o sujeito. Só que o sujeito tem 10 filhos. Aí ele vem pra cima de mim e me mata. Aí eu também tenho 10 filhos. Aí os meus 10 vão brigar com os 10. Resultado, fácil, você vai matar umas 50 pessoas aí numa discussão, às vezes, banal. O que a igreja começou a fazer? Falou, olha, vamos aplicar a lei da gradualidade. O que é a lei da gradualidade? Se a pessoa não consegue dar uma resposta adequada de uma vez, então vamos aos poucos. O que a igreja fez? Olha, então se vocês querem disputar entre vocês, então tem que ser entre os que estão brigando. Então você chama o sujeito, chama uma terceira pessoa que não é amiga nem de um nem de outro para servir de juiz, e aí vocês vão lutar e quem morrer porque realmente foi incapaz ali de garantir a própria vida e pronto. E aí o negócio acaba ali. Pronto, durante um tempo isso resolveu. E foi mudando a mentalidade deles de ficarem se matando em larga escala. Né? É claro que isso não funcionou em todos os lugares do mesmo Mas jeito. parecia mais justo. Era mais justo, pelo menos. Sim. Só que aí quando a igreja viu que esse costume estava assentado, o que a igreja fez? Falou, agora o segundo passo, lei da gradualidade. Agora nós vamos tentar tirar o duelo. Aí foi um problema, porque aí eles falaram, não, mas pera lá, né? A gente não vai poder nem matar nem matar outra pessoa, como assim? Né? E aí foi um problema, porque eles achavam um absurdo, eles queriam que tivesse pelo... Entendeu? Então a igreja ela demorou 600 anos para conseguir fazer esse processo civilizatório. Então o cristianismo, ele entrou em tudo. Porque, por exemplo, um rei bárbaro, ele olha para um bispo católico, eu falo, puxa vida, esse sujeito ele está com os mosteiros, ele está com os padres, está educando os nossos filhos, está catequizando todo mundo. Poxa, né? E ele é um cara que sabe ler, sabe escrever. Puxa, ele pode ser útil para mim. O que muitos reis bárbaros por último, começam a fazer? Às vezes era assim. Né? Mas o que eles começam a fazer? Eles começam a dar autoridade política aos membros da igreja. Então, por exemplo, os germânicos, os bárbaros germânicos, eles davam o título de príncipes aos bispos. E aí os bispos começaram a virar príncipes dos territórios alemães. E aí começa essa mistura do poder político e do poder religioso que vai caracterizar a Idade Média. Sim. Essa aproximação. Então a religião, a lei do evangelho entra na política, ela entra na economia, ela entra na educação, ela entra em tudo. Então, por exemplo, na Europa, você vai ver a igreja condenando a usura. Mas por que não pode emprestar dinheiro a juros? Sobretudo porque quem está pedindo dinheiro emprestado geralmente é porque já está precisando muito. Se você for explorar a pessoa, ainda é pecado. Então a igreja entrou na economia. Surgimento das universidades. A igreja vai entrar na cultura. O surgimento das universidades. As universidades elas surgiram por obra da igreja. Né? A primeira universidade em Bolonha, depois em Roma, depois em Paris. Né? Que curiosamente a Universidade de Paris, que é a Sorbonne, que tem o nome de Sorbonne porque era o capelão de Luís IX, que era o padre Roberto Sorbonne, ele que teve a ideia de fundar a faculdade, aí apelidaram de Sorbonne, né? Porque é a faculdade do padre Roberto Sorbonne. Então, e o nome ficou. Que, curiosamente, atualmente, ela foi comprada por muçulmanos. Ela já é uma propriedade islâmica, né? Que ironia, hoje em dia. Então, estas universidades, elas foram nascendo, as escolas episcopais e também. Então, quer dizer, tudo entrou, o evangelho penetrou na sociedade toda. Isso é a cristandade, inclusive na lei. Por exemplo, os 10 mandamentos, descumprir os 10 mandamentos era crime civil. Né? Por onde que os reis pautavam a lei dos seus países? Pelos 10 mandamentos. E o rei entendia que se alguém desobedecesse os 10 mandamentos e o rei não fizesse nada, eu estou atraindo a maldição, a justiça de Deus sobre o meu reino, eu tenho que punir. O sujeito abandonou o pai e a mãe que são idosos, ele tem que ser preso, porque o 4º mandamento é honrar pai e mãe. Então as leis das nações na Idade Média, elas começaram a se pautar por aí. Tanto é que não tinha uma lei escrita, porque como todo mundo tinha a mesma religião, todo mundo sabia o que é o princípio da fé, as pessoas deduziam a lei pela fé.
Então, era uma coisa muito, muito natural pensar assim. Então, esse foi o Ocidente que foi sendo construído. Agora, quando chega no fim da Idade Média, aí vem o problema. Que dentro das universidades que foram, né, uma iniciativa tão louvável, as universidades que produziram Tomás de Aquino, por exemplo, que é genial, mas também essas universidades produziram um Frei Guilherme de Ockham. Eu costumo dizer que o Guilherme de Ockham é o vô do Lutero, né? Porque aquilo que o Martinho Lutero vai falar no século XVI, o Ockham já tinha adiantado no fim da Idade Média. Com o nominalismo. O Guilherme de Ockham, ele começa a dizer, não, para raciocinar e aprender a realidade adequadamente, nós devemos restringir as ideias a um mínimo necessário. É a navalha de Ockham. Eu elimino tudo aquilo que eu acho supérfluo e eu escolho aquilo que eu acho fundamental. Mas aí entra o problema. A medida, ela não passa a ser ditada mais pela fé, não é Deus que me dita a realidade e não é nem a realidade que me diz o que ela é. Sou eu. É a navalha. Eu vou cortar aquilo que eu acho supérfluo e vou reduzir as ideias a um mínimo necessário. Por que eu digo que o Ockham é o vô do Lutero? Quando o Lutero vem com a tese teológica dele de voltar às fontes e ele propõe o sola escritura, a única fonte da revelação é a escritura. Então joga fora a tradição, joga fora o magistério da igreja. O que ele fez? Ele navalhou. É a navalha de Ockham em ação, no campo da teologia. Só que acontece que esta sociedade que existia, ela era tão intrincada que a teologia, a filosofia, o direito, tudo isso estava interligado de uma maneira orgânica. Não havia separação. E aí que está o grande problema. É o monolito que eu falei. Então, por que o Ocidente entrou em queda livre, assim, digamos assim? Justamente porque ele era tão bem formatado que aí quando você derruba uma coisa é efeito dominó. Você vai derrubando outra. E por que então o Oriente não acontece a mesma coisa? Ou pelo menos a gente percebe assim, né? A gente olha pro pessoal do Oriente, eles são muito mais firmes e rígidos, essa galera toda, por exemplo, muçulmana. Você pega, por exemplo, os chineses, né, e os russos. A gente acabou de voltar de lá, a gente lançou um documentário, A História do Comunismo, né, tá presente também no YouTube, e o resto dos episódios na plataforma para você assistir. E a gente foi pra China, a gente foi pra Rússia. Cara, lá não tem, tipo, sei lá, criança trans. Tá entendendo? Lá não tem ideologia woke e 500 gêneros e essa coisa do ESG. Os caras estão tocando vamos fazer a indústria e é isso aí, entendeu? E por que lá não aconteceu a mesma coisa, essa fragmentação? Não, na verdade a pergunta é, lá realmente não acontece? Tô te perguntando isso porque a gente sabe muito pouco da história do Oriente, né? A maneira como a coisa é conduzida é mais ou menos o que Agostinho fala. Santo Agostinho fala. Santo Agostinho, ele tem uma frase interessante que serve aos nossos tempos. Ele diz assim, não basta você correr numa pista, falando dos atletas. Você tem que correr na pista certa, senão você não ganha. É a mesma coisa, você está competindo. Se você estiver correndo na pista do lado de fora, você pode até chegar antes que o atleta, mas você está na pista errada. E o que Agostinho ele quer dizer? O Agostinho ele quer dizer, existe sim uma verdade, que ela é objetiva, ela é apreensível pela razão humana, e se você não busca ela no lugar certo, do modo certo, você pode até correr muito, avançar muito, produzir muita coisa, mas você não vai atingir a finalidade. E esse é o grande problema do Oriente. Eles correm, mas não necessariamente correm na estrada certa. Né? E aí eu explico já um pouco o porquê disso. O melhor diagnóstico assim, da queda do Ocidente, na minha opinião, quem fez não foi um historiador, né? Foi Pio XII, o Papa Pio XII. Pio XII, em junho de 52, ele fez um discurso para os homens da Ação Católica. Isso aí, esse discurso dele é fácil de achar. Qualquer um pode procurar. E ele faz o raio-x da história, falando da queda do Ocidente. E ele vai dizer que a queda do Ocidente ela é marcada por alguns sims e alguns nãos. Então, o Pio XII ele vai dizer, primeiro, a gente ouviu sim a Deus e não à igreja. O que Pio XII está dizendo? A reforma protestante. Então, nós queremos Deus. Mas aí o Lutero aplica a navalha de Ockham, né? Então, ele vem... Eu não quero a tradição da igreja, eu recuso a tradição e eu recuso o magistério, aquilo que a igreja ensinou ao longo dos séculos.
e eu fico unicamente com a Escritura. Acontece que a Igreja Católica ela sempre entendeu o seguinte, a Bíblia enquanto livro, se ela não for lida dentro de um contexto adequado, ela não pode ser compreendida, até porque a Bíblia ela surge depois de séculos, né? Então nós só temos a Bíblia bonitinha do jeito que nós temos hoje aí, né, formatada, tudo certinho, depois do século IV. Então quer dizer, no cristianismo primitivo, nós não temos uma Bíblia organizada. E as comunidades cristãs, inclusive, elas não tinham um conhecimento unânime e unilateral de todos os livros do Novo Testamento. Não. Existiam comunidades cristãs, por exemplo, que ignoravam a existência do Evangelho de Mateus. Elas conheciam os outros, mas não conheciam de Mateus, e outras não conheciam de João. Então, esses escritos eles foram aparecendo 30, 40 anos depois da ressurreição de Cristo. E o que sustentou essas comunidades nesse tempo? Uma tradição oral, a pregação dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, aquilo que os apóstolos falaram para as comunidades e que foi guardado por essas comunidades. Existem escritos que não estão na Bíblia, mas são escritos históricos. Por exemplo, o Clemente Romano, que foi um dos primeiros papas aí, sucessor de Pedro. Clemente Romano, ele fala: a voz dos apóstolos Pedro e Paulo ainda ressoa nos nossos ouvidos. O que esse cara está dizendo? Ele está dizendo que ele ouviu a transmissão do cristianismo da boca de Pedro, que conviveu com Jesus. Então, quer dizer, isso não está contido nos livros, mas pelos escritos de Clemente, dá para perceber que algumas ideias, de onde que ele tirou? Ele tirou daquilo que ele ouviu dos apóstolos. Então, eu não posso simplesmente ignorar esse contexto para poder ler o texto da Sagrada Escritura. Mas o Lutero ele fez ali uma opção. O Lutero ele é filho do tempo dele, né? Nós estamos falando do Renascimento. Qual que é a grande marca do Renascimento? O antropocentrismo, o ser humano que é o centro. Sou eu que escolho, sou eu que faço. Então, o Lutero ele é um antropocêntrico no campo da religião. Só que acontece que religião e política naquela época não se distinguiam. Por isso que a Revolução Protestante ela foi uma revolução não só no campo teológico, ela afetou o campo político. E, aliás, ela foi muito útil aos interesses dos príncipes alemães que não queriam obedecer Roma. E aí aderir ao protestantismo não era simplesmente uma questão de fé, era uma questão política também. Foi aí que entrou a questão do divórcio também? Sim, então a questão do divórcio. Passar a ser aceito. Sim, a questão de ter uma igreja também sem hierarquia. A questão da quebra da hierarquia. Porque o que Lutero diz? Não, somos todos batizados. Então, dentro de uma comunidade, não existem sacerdotes, todos são iguais. E você pode ler a Bíblia e interpretar a Bíblia sozinho, né? Ele chega a dizer que cada cristão é o seu próprio Papa. Então, falando em Papa, qual que é o papel do Papa nisso tudo, assim, dessa questão da queda do Ocidente, né? Porque o pessoal tende, né? Principalmente essa galera mais à direita, né? Falar para o Papa é comunista, por exemplo. Só parênteses, será que não faz sentido ele fechar a explicação do Papa Pio? Isso. Porque ele estava construindo. Aí a gente volta nisso. Eu vou anotar aqui para não esquecer disso. Aí só para pegar o raciocínio dele. Aí ele fala do protestantismo. Então, quer dizer, é uma primeira ruptura. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum do Lutero, das causas, porque aí vai ter gente que vai falar, não, mas a igreja, de fato, ela tinha muitos problemas. Tinha, sem dúvida alguma. Tanto é que muita coisa que o Lutero falou, a igreja depois, ela de fato, ela reformou no Concílio de Trento, que foi o concílio mais longo da história, durou 18 anos. E aí foi feita uma reforma total e completa. Então, enfim, nem tudo que o Lutero falou ali é infundado. Tinha mesmo algumas questões disciplinares, eu não estou entrando nesse mérito da questão, mas eu estou entrando no aspecto da revolução, que talvez nem mesmo Lutero tivesse a proporção exata do que aquilo ia provocar. Porque você tem uma unidade de fé, uma unidade de comportamento que, de repente, ela é rompida. E dentro do próprio protestantismo vai haver muita dissensão. Por exemplo, Lutero, ele não tinha ideia de abolir o culto às imagens. Ele não tinha essa ideia, ele queria preservar o culto às imagens. Mas aí o Melanchthon, que é um grande colaborador dele, que era teólogo também, por uma questão pessoal de interpretação, ele falou, não, o culto das imagens tem que ser abolido.
Tem que ser. E aí o Lutero começa a fazer algumas concessões, porque aqueles que o ajudaram nesse processo começam a fazer suas exigências. Então um queria postular ali a possibilidade de divórcio, o outro queria abolir o culto das imagens. Foi virando e aí a coisa coxa de retalhos. uma coxa de retalhos que saiu do controle do próprio Lutero. Lutero, ele era totalmente avesso à ideia de guerra de religião. E no fim das contas ele autoriza um dos príncipes alemães a atacar católicos. Então ele mesmo acabou agindo contrariamente àquilo que ele não concordava originalmente. Então a coisa saiu totalmente do controle e virou um processo revolucionário, porque abalou a ordem vigente até então. Muito bem, esse é o primeiro sim e o primeiro não. Sim a Deus, sim à revelação, mas não à igreja. Eu não quero a autoridade do Papa, a autoridade da igreja. Muito bem. Aí vem na sequência, né? O Pio XII fala... Depois, na sequência, vem o sim à existência de Deus, o sim a Deus. Então, o protestantismo ele diz sim a Deus e sim à Escritura. Aceitava Deus, aceitava Cristo como Filho de Deus, o Messias, aceitava a Escritura. Mas agora, no século XVIII, aí vem um sim a Deus apenas, mas um não à revelação, que é o iluminismo. O que a filosofia iluminista vai dizer? De fato, Deus existe. Os filósofos iluministas, eles eram deístas. Eles acreditavam na existência de Deus, mas é um Deus impessoal e do qual não se pode saber nada. É aquela coisa assim, uma força universal, Isso. aquele cosmos. Existe, é poderoso, sabe de tudo, tem os atributos todos divinos que nós acreditamos, mas o que os iluministas diziam? Deus, a partir do momento em que ele cria o ser humano e dá ao ser humano racionalidade, ele entregou os seres humanos à própria razão e aí cabe aos seres humanos se resolverem aqui. Então Deus está lá no céu Quem cuidando. Quem são os expoentes disso aí? Os principais que falam isso, Rousseau, Voltaire, o Diderot, Montesquieu, D'Alembert. Nomes que a gente estuda como redentores da humanidade, né? Sim, é o panteão aí das grandes personalidades, né, do mundo moderno. São os construtores, né, da ideia de liberdade e democracia moderna. Sim. Mas, na verdade, esses homens, eles diziam isso. Deus está preocupado com as coisas dele e os seres humanos estão entregues à própria razão. Então, a razão deve iluminar as trevas. E a Sagrada Escritura é um livro de literatura como qualquer outro. Entendi. Porque eles diziam, a Bíblia não pode ser palavra de Deus, não pode ser revelação divina e, portanto, a igreja, a tradição, o magistério da igreja, isso aí não faz sentido nenhum porque Deus, sendo perfeito, ele não se comunicaria com pessoas tão imperfeitas que poderiam emporcalhar a visão divina. E tem muita gente que repete isso hoje em dia e não tem nem ideia de onde Gibi da veio. Mônica e a Bíblia são a mesma coisa. São a mesma. Porque tem gente que fala, não, eu acredito em Deus, mas religião para mim, religião é... O ser humano entrou, o ser humano pôs a mão, então nada presta. Tem muita gente que fala isso hoje em dia. É uma ideia profundamente iluminista, né, de que existe Deus, mas não pode existir religião verdadeira, religião enquanto revelação da vontade de Deus, etc. e tal. Então, sim a Deus, não a revelação. Tá. E aí vem o século XIX. O século XIX se diz não a Deus, e sim apenas ao homem, a ciência, né? Então veja como que a humanidade vai degringolando. Então, primeiro, sim a Cristo e a Bíblia, mas não a igreja. Então você elimina primeiro a igreja, século XVI. Século XVIII, você elimina a revelação e qualquer tipo de religião, mas sim a Deus. Século XIX, você elimina a Deus. É o ateísmo de Nietzsche, de Marx, de todos os autores aí, os grandes autores do século XIX que vão negar a existência de Deus. Meu Deus está morto. Deus está morto, é aquela coisa. Então você já elimina Deus. E o que sobra? O homem e a ciência. A ciência vai resolver tudo, o homem vai resolver tudo. Daqui a pouco não sobra nem mais o homem, né? Então, aí é o que o Pio XII fala. Por isso que eu acho a análise de Pio XII é genial. Porque ele fez esse discurso em 52, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer, e nos nossos tristes tempos, aquilo que sobrou, que é o homem, diz não ao próprio homem, porque em nenhum outro século se matou tanto quanto no nosso. E é verdade. A gente vai ver lá a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial matou 13 milhões de pessoas. Nem a Guerra dos 30 anos matou tanta gente assim.
Nem a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, na verdade, matou tanta gente assim. Mas a Primeira Guerra Mundial matou 3 milhões. Então, não, a queda do Ocidente é a queda da Igreja Católica? Também. Sobretudo, É um fator. um dos fatores que contribui com a queda do Ocidente é o apagamento da influência da Igreja na vida da sociedade. Entendeu? Então, isso também vai ajudando a sociedade a diluir os seus valores. Porque aí, quer dizer, se eu não tenho uma norma, se eu não tenho para quem olhar e a quem imitar, porque no cristianismo, na igreja, quem é o grande modelo? O grande modelo não é uma ideia, não é uma concepção filosófica, o grande modelo é uma pessoa que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja Católica sempre entendeu isso. Então, se você quer pautar a sociedade, uma família, a sua própria vida, você tem que olhar para Cristo como ideal. Talvez você não vai conseguir fazer o que Cristo fez, mas deve pelo menos tentar imitá-lo em alguma medida. E na medida em que você imita mais, você melhora os lugares onde você está. É o que a igreja chama de reinado social de Jesus Cristo. O que é o reinado social de Cristo? É quando Cristo começa a reinar primeiro nos corações das pessoas, e aí as pessoas começam a orientar a sua vida a partir da vida dele. Depois estas pessoas vão formar famílias e vão construir as suas famílias assim. Então Cristo está reinando sobre a pessoa, sobre o lar desta pessoa. E aí esta pessoa, onde ela estiver, na empresa, na escola, em qualquer lugar, ela fará Cristo reinar a partir dos valores que ela tem. E aí, penetrando na vida política, na educação, na economia, ela vai levar isso para onde ela estiver. Apostolado. Isso é o reinado social de Cristo. E qual que é o grande trabalho da Revolução Francesa para cá? É a apostasia das nações. Qual que é o grande feito da Revolução Francesa? É derrubar o altar e o trono. É o que Voltaire falava, que ele queria ver, né, o enforcamento do último rei nas tripas do último bispo ou do último padre. Quer dizer, você derruba o altar e o trono. Uhum. Então, quando a gente fala do trono da monarquia, o pessoal olha muito o aspecto exterior da monarquia. Né? E pensa, mas aquilo é um cerimonial todo sem sentido. Como se não fosse sei uma o quê. questão puramente Como estética. Se aquilo fosse uma questão estética. Não, existe uma questão de valores por detrás da monarquia. Existe uma questão da educação do monarca. Existe autorresponsabilidade. As coisas são feitas com CPF. Elas não são feitas com essa impessoalidade. Basta a gente pensar no Brasil. No Brasil, nós tivemos 2 imperadores. O imperador, ele sempre foi educado. Dom Pedro I foi assim, Dom Pedro II foi assim, Dom Pedro II até mais, com aquela ideia de o pai da nação. O pai da nação. Eu contei isso, né, no podcast que você mencionou. Aliás, vejam, depois vejam lá. Eu conto esse caso que Dom Pedro, ele recebeu uma visita de um príncipe prussiano e ele entrou no palácio sem ser impedido. E ele censurou o imperador, falou, Sua Majestade, o senhor não tem seguranças? E Dom Pedro falou, você vai entender quem são meus seguranças. Vamos dar uma volta no Rio de Janeiro, né? Levou, né? Olha o Rio de Janeiro, que diferença, né? Do Rio de Janeiro de ontem para o de hoje. Não tinha 2 caras numa moto. Pois é. Você não corria o risco de ser cercado ali. Tonon, então agora começa a fazer mais... As quebra-cabeça vai se organizando. organizando. Que eu queria só comentar, que eu achei muito interessante que o Tonon falou, é porque quando a gente pensa invariavelmente em Oriente e Ocidente, né? O que vem, acho que a cabeça de todo mundo, né? Guerra Fria, porque era aquelas posições muito claras, né? Você tinha os Estados Unidos de um lado, você tinha a China, a União Soviética ali, no caso, do outro lado, né? Com Rússia, China, aquela coisa toda. Só que você está colocando aí coisas, por exemplo, século XVI, século XVII, século XVIII. Ou seja, não começou ali essa queda. Não. Isso já se dá muito antes, né? O Ocidente já estava em perigo há muito tempo, né? O Ocidente ele já vinha num processo erosivo de autodestruição mesmo. Uhum. Porque o que acontece? Existem barreiras que servem como contenção, digamos assim, para as ideologias. E quando eu digo as ideologias, as mais variadas, desde a ideologia religiosa até a ideologia política. E essas ideologias, invariavelmente, o que é uma ideologia? A ideologia ela é uma ideia distorcida, em que você faz o verdadeiro parecer falso, o falso parecer verdadeiro. A ideologia ela confunde. E a ideologia ela sempre usa algumas verdades e muitas mentiras. Porque senão ela não seria atrativa. Toda ideologia ela tem que ter um ponto de atração. E tem que ter um ponto de realidade. Quando você olha
né? E geralmente toda ideologia é assim, ela joga ali uma ideia e você fala, puxa vida, é mesmo. E geralmente você começa a concordar com aquilo ali. Se você não parar para pensar, estudar, se aprofundar naquilo ali, se debruçar sobre aquilo ali, você começa a concordar. Só que o Ocidente ele tinha algumas muralhas que eram intransponíveis para esse tipo de ideologia. Então, por exemplo, a Igreja Católica é uma. Você vai falar, mas a igreja ela tinha problemas, tal. Sempre teve. Por quê? Porque a igreja ela é de constituição divina, porque Cristo fundou, mas ela é composta por gente, inclusive gente muito ruim. Gentinha. O Daniel Hopes, né, que é um historiador francês, ele dizia justamente isso. Ele fala, não existe instituição no mundo tão mal governada que tenha durado 2000 anos. Né? E a igreja dura. Ele falou, é a grande prova da divindade da igreja, porque assim, é um negócio. Só que a igreja ela serviu de barreira. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alexandre VI, que foi papa na época do descobrimento do Brasil. Ele foi um papa, do ponto de vista moral, terrível. Ele teve uma vida toda bagunçada, era um homem muito dado ao dinheiro, às festas, etc. E era papa. E aí a gente vai dizer, nossa, mas é um homem terrível. Mas foi ele que, quando Colombo descobriu a América e narrou o que tinha encontrado de população aqui, começou a surgir uma discussão até honesta mesmo entre os espanhóis, que os espanhóis, olhando para os indígenas, diziam, não, a gente não sabe se eles têm alma, porque eles têm um comportamento que eles sobem em árvore numa agilidade, andam sem roupa, parece que eles não têm a consciência de pecado que nós temos, então será que eles têm alma? É a dúvida que surge. Uhum. Quem é que vai bater o martelo defendendo os indígenas? Alexandre VI, que do ponto de vista pessoal, moral, era uma pessoa terrível. Mas enquanto Papa, ele se colocou no lugar dele e ele definiu, ele falou, não, estes indígenas são filhos de Deus, são imagem e semelhança de Deus, não podem ser escravizados. A primeira condenação à escravidão indígena vem através da bula Inter Cetera. É a carta papal de Alexandre VI, Inter Cetera, mandando não escravizar os índios, mas batizá-los e dar a eles o acesso à fé. E ele disse, tem algo de bom que pode ser feito por esses homens e mulheres, né, no novo mundo, é justamente o evangelho que deve ser dado a eles. Então, você vai ver, é um sujeito, é até uma contradição, porque é um sujeito moralmente tão ruim, mas na hora de defender os indígenas foi ele, a única voz que se levanta para defender os indígenas, entendeu? A gente vai ver o Papa Paulo III, que era um homem também muito metido com política no tempo dele, mas é ele que vai escrever a bula Sublimus Dei, ameaçando com a excomunhão quem escravizasse um índio. E se fosse um índio batizado, então, eram sanções assim que a igreja impunha. Aí muita gente vai dizer, mas Portugal, né, aqui no Brasil, deu um jeitinho aí, escravizou. Sim, mas isso não significa... Aí, uma coisa é você querer pautar a igreja pelo comportamento de alguns maus católicos. Foi a revelia. Né? A revelia. Então, tem gente que sabia que a igreja proibia, a revelia escravizava. Muito bem. Maus católicos tem até hoje. Do mesmo jeito que tem maus evangélicos, maus muçulmanos. A gente vai encontrar gente ruim em tudo que é religião. Então, entre os nossos colonizadores, tinha gente que desobedecia. Mas a igreja, enquanto instituição, a gente vai ver, havia uma condenação reiterada à escravização. E essa condenação, ela vai piorar e vai se tornar mais incisiva quando os jesuítas chegam no Brasil em 1549, porque os jesuítas eles tinham linha direta com o Papa e eles podiam denunciar qualquer desobediência diretamente ao Papa. Por isso que os jesuítas eram persona non grata aqui entre os colonos portugueses que odiavam os jesuítas, porque os jesuítas impediam a escravização de índio. Isso explica o porquê que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas em 1759 com amplo apoio dos colonos portugueses, porque era um alívio para eles botarem os jesuítas para correr. Aí eles podiam escravizar os indígenas e foi um desastre para a educação brasileira. Por quê? O Brasil ele ficou sem escola de 1759, 58, 59 até 1808, quando Dom João VI chegou aqui no Brasil. Então, quer dizer, foi um vácuo de 60 anos aí sem escola no Brasil. Entendeu? Então, a igreja era uma muralha. A monarquia era uma outra muralha, porque a monarquia ela guarda as tradições de um povo, ela guarda aquilo que caracteriza a identidade daquele povo. Por que os ingleses gostam tanto de monarquia? Às vezes a gente vê
Eu já vi muita gente aqui no Brasil, em podcasts, até em aula dentro da universidade, a gente vê muita gente, às vezes até diminuindo o sentimento que os ingleses têm pela monarquia deles, dizendo, mas eles ficam lá cultuando aquilo lá, aplaudindo aquela família real e sustentando. O pessoal não entendeu o que os ingleses entenderam. Para eles, aquilo é a identidade deles, aquilo faz parte da história. E é uma família que tem lá todas as suas contradições, todos os seus problemas. As famílias reais, elas são muito expostas, porque querendo ou não, em todos os lugares onde haja monarquia, os olhares da população se voltam para os monarcas, mas aquilo faz parte da identidade do povo. Em 2011, eu participei eu estive na Espanha, na Jornada Mundial da Juventude. Fui lá e tal. E na chegada do Papa Bento XVI, os reis da Espanha, a Rainha Sofia e o rei Juan Carlos, vieram para receber o Papa. Eles vieram num carro, sem batedores, sem guardas, sem nada. E eu fiquei impressionado. É um carro no meio do povo, no meio da multidão. E depois eu tinha até um rapaz espanhol junto com a gente. Eu até comentei, eu falei, nossa, não é perigoso aqui? E o que o rapaz me respondeu? Ele falou assim, mas quem que faria alguma coisa com o rei? Olha só. Olha a consciência que eles têm, que os espanhóis têm. Quem faria alguma coisa contra o rei? Então, quer dizer, para eles é tão natural você cuidar da monarquia, porque o rei não é simplesmente uma pessoa. Para eles, o rei representa uma instituição, que a monarquia. É uma metonímia, exatamente. O rei materializa o que é a Espanha, né, para aquelas pessoas. Então isso é interessante, né? Eu achei interessante a exclamação dele, né? Assustado com a minha pergunta, mas quem faria alguma coisa, né? Então é interessante ver que não se trata só. Então a igreja era uma barreira, a monarquia era outra barreira. A tradição filosófica, a valorização do que os sábios antigos disseram, isso era sagrado, isso foi derrubado. Hoje em dia você ouve pessoas sem pudor nenhum dentro do meio acadêmico e tudo mais, detonando coisas que Platão escreveu, que Aristóteles escreveu. Nem querem ler mais isso, né? Não porque querem isso ler, é racista. porque isso passou... A matemática hoje é racista. Pois é, agora só pra gente já ir se encaminhando, porque a gente já tá no século XIX e tô achando que nós estamos caminhando super bem, né? Pra gente se encaminhar pra atualidade... Considerando que é um historiador e que é um podcast, porque por ele vinha fazendo a linha e a gente tá aqui... Com certeza. né? Mas eu tô achando que tá caminhando bem dentro da história, Todon. Eu imagino que você não esteja 100% satisfeito, mas é difícil pra gente, Lara, e até pro pessoal de casa, né? Porque um historiador, ele quer, claro, falar toda a linha do tempo, e a gente, claro, quer, só que tem toda a questão também do tempo, da hora, equilíbrio dos como a gente consegue também fazer isso. Mas, chegamos ao século XIX... aos sims e aos nãos do Papa Pio. Como que a gente, só pra gente criar essa última ligação, essa última ponte com a atualidade, como que a gente sai disso pra, por exemplo, New York Times, universidades todas 100% dadas ao progressismo, universidades, sei lá, de Harvard, de todas as universidades, Sorbonne, agora sendo comprada pelos muçulmanos. Essa guerra identitária, ideologia de gênero, por exemplo. O que aconteceu desse último sim que foi dado ali para agora as pessoas se identificarem como lobos, se identificarem como serem ativamente antiespecistas? Eu estava lendo sobre isso e falei, não é possível um negócio desse. Existe um grupo enorme de pessoas progressistas muito loucas que são literalmente, como o Papa Pio disse, antiespecistas. Elas são contra a espécie humana, a existência da espécie humana. Elas querem o autoaniquilamento da espécie humana. Sabe? E isso tem a ver, inclusive, com essas leis de eutanásia, essas leis pró-aborto e tudo mais. Como que foi feita essa ponte final aí que chegou a esse nível? Aí nós entramos no homem dizendo não ao próprio homem. O Marx, na verdade, quando ele escreve o Manifesto Comunista, ele faz uma análise que ele capta até bem o contexto histórico. Digamos assim, que o diagnóstico do Marx foi até bom. O problema foi o remédio, que aí ele matou o paciente. Porque aí ele fala, para resolver isso aqui, os problemas causados pelas grandes revoluções, sobretudo pela Revolução Industrial, a Revolução Industrial, ela é o grande ponto de virada. Aquilo que a gente está vendo hoje, dessas mudanças todas, já vinha vindo, mas ali
a coisa Catalisador, né? se potencializa. Porque, por exemplo, o que a Revolução Industrial afeta diretamente? A família. A Revolução Industrial ela vai tirar o homem do esquema de trabalho que ele tinha, porque antes o sujeito que era artesão, ele trabalhava numa oficina dentro da casa dele. Então ele acordava, ele tomava o café com a família dele e abria a oficina. Na hora de almoçar ele fechava, ele estava ali dando uma olhada nos filhos, estava com a esposa, tinha uma vida doméstica regular. De repente, com a Revolução Industrial, vem a máquina. O sujeito ele tem que sair de casa para trabalhar em outro lugar. Não existiam leis trabalhistas. Ele vai trabalhar quantas horas o patrão quiser que ele trabalhe. Depois, os patrões, percebendo que a máquina substituiu o trabalho, a mão de obra humana, o que começa a acontecer? Desemprego. E aí você pode também oferecer salários menores. E se o sujeito não quiser receber, você manda ele embora e vai ter mais 10, mais 20 para ocupar a vaga dele. Então, poder de negociação dos donos dos meios de produção. Então, nesse ponto, Marx acerta. Sim, quando ele faz o diagnóstico, os donos dos meios de produção começam a explorar. E aí começam a fazer o quê? Não basta tirar o homem da casa dele. Nós vamos tirar a mulher também. Porque aí, sob a desculpa, né, do direito, não, as mulheres agora elas têm mais liberdade, os tempos são outros, então nós estamos dando a vocês, mulheres, o direito de sair da sua casa, não criar os seus filhos, não ver os seus filhos crescer, entregar os seus filhos para outros, para que você possa trabalhar ganhando metade daquilo que um homem ganha. Então, é o que vai acontecer. E depois começam a colocar crianças para trabalhar. Ou seja, você bagunçou o cenário familiar. Onde os valores religiosos, morais, éticos são construídos na família. Mas a família agora é totalmente desestruturada pela necessidade de se sustentar, ela começa a procurar meios de reorganizar a sua vida. E aí a família começa a delegar aquilo que era próprio dela para outros. Sim. Aí a escola passa a educar. E aí é por isso que quem controla a educação, de certa forma, vai conseguir controlar as mentes, os corações, a massa, porque aí você vem com aquela história que o discurso é muito tecnicista, mesmo em países ou em planos de educação que são mais de esquerda hoje em dia. Isso é interessante. Eles, às vezes, pegam ideias de esquerda, mas, no fim, esses planos de educação trabalham para o capitalismo, porque quando você lê esses planos de educação, você vai ver qual que é o grande objetivo: formar o sujeito para o mercado de trabalho. Ou seja, você tem um discurso todo marxista para uma finalidade capitalista, no fim das contas. O capitalismo se reinventa, né? O capitalismo ele vai se pega Che reinventando. Guevara, põe numa camiseta e fala só R$19,90. E até o próprio Marx fala, né, que para chegar no Estado comunista era preciso esperar o capitalismo se desenvolver, né? Sim, A gente sim. precisa ter o capitalismo pujante, que era o futuro, de fato. Exato. Na época, né? Até tem uma brincadeira que falam também que se o Marx nascesse, sei lá, nos tempos atuais, né? Tipo, provavelmente ele não pensaria da mesma forma que ele Sim, viu aquelas exato, condições, exato. porque, pô, era degradante, todo mundo vivia em miséria, né? Exato. Então ele começou a falar, cara, isso aí tá errado, só que o remédio, de fato... O remédio mata o paciente, porque qual que é o remédio? A revolução Sim. do proletariado e não sei o quê. E aí é problemático. Só que se ele visse que a miséria ia decair, né? Sim. Apesar de todos os problemas, claro, também, mas... E aí o que vai acontecer? Então, essa sociedade industrial, ela bagunçou, digamos, aquela outra barreira que é a família. Então você tem a barreira da igreja, você tem a barreira da cultura, mas você tem a barreira da família. Era a última. E agora não tem a barreira da família, porque a família já não consegue educar o próprio filho, a família já não consegue fazer, todo mundo precisa trabalhar, é o sustento e não sei o quê. E aí são coisas mais urgentes que vão tomando corpo aí. E aí, o que acontece? Isso vira terreno fértil para todo tipo de ideologia. Anticoncepcional, pra mulher trabalhar também. Exato, porque... Liberdade sexual. A liberdade sexual, porque a liberdade sexual, o que ela... chamada de liberdade sexual, né? O que ela acaba promovendo? O ser humano, ele tem um funcionamento natural. E o ser humano, ele não foi feito, programado para sair por aí como um animal, se relacionando com todo... Mas se você fizer a pessoa crer que ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser, como ela quiser, e que isso não vai causar dano nenhum, você está ignorando o aspecto psicológico, você está ignorando as marcas que essas experiências sexuais podem trazer, os problemas psicológicos, as inseguranças, a ansiedade. E aí você cria uma geração de pessoas que se acham muito livres,
que se acham muito modernas, mas precisam tomar tarja preta para dormir. São escravos Porque Doentes. a consciência pesa. A consciência diz. E por que essas pessoas vão começar a falar, não, mas isso é o meu direito. Isso não... Geralmente as pessoas que batem muito numa pauta, você pode ver, elas mesmas não estão convencidas disso. E elas precisam dizer o tempo todo para os outros o que elas são, o que elas querem, o que elas acreditam. Porque se você é uma coisa, você acredita numa coisa, vive numa coisa, você não sai falando para todo mundo. Né? No mercado, na academia, na igreja, no lugar que você vai. Agora, se você não está interiormente convencido, você tem que falar e você tem que criar uma realidade exterior a você para corroborar aquilo que nem você tem certeza. Que é a ideologia. E aí é a ideologia. O reino da palavra Então, vazia. É a palavra vazia que não leva nada a lugar nenhum. Né? Eu costumo dizer que ideologia é igual os aluninhos de 6º ano. Né? Às vezes eu observo no intervalo de escola, eu vejo a molecada de 10, 11 anos, eles têm aquela energia, aquela coisa, dá um intervalo, eles correm. Uma vez eu perguntei para um aluno meu que ele chegava depois de todo o intervalo, suado, comendo o lanche. Às pressas eu falei, meu querido, por que você não senta, come o seu lanche, tranquilo, é o horário do intervalo, você corre todo dia. E aí eu fiz essa pergunta para ele, falei assim, você corre para quê? E aí ele parou, ele falou para mim, não sei. Eu falei, então, você corre do nada para lugar nenhum, todo dia. E aí ele parou de correr, porque ele nunca tinha pensado, ele nunca tinha parado Deu uma crise de pensar. consciência no garoto, Porque entendeu? o moleque, o menino, ele pensou assim, ele falou, né? Por que eu corro, né? Não, a gente tá falando de China, de Rússia, mas no fim das contas o Ocidente não precisou de nada disso pra cair. Ele tá caindo sozinho, então? Sim, na verdade isso mesmo, é essa recusa, né? Mas é uma recusa também até de entender o problema. Se as pessoas estudar, isso aqui não é dado escondido de ninguém. Você estuda história, estuda filosofia, você começa a ver que a coisa foi se corrompendo propositalmente. Não foi Marx que inaugurou a corrupção. Não foi Marx que fez isso. Tem gente que fala do Marx como se ele fosse a origem, causa de toda. Não, antes dele já tinha muita gente trazendo essas ideias, né? Tem até uma cena do Nefarious, aquele filme que sim, genial, rapaz, genial. Né? Muito bom. Ele tá numa sala ali, né, entrevistando o outro sujeito que diz ter o demônio no corpo e tal. E o próprio demônio ali falando, né, pra ele, pro protagonista, né? Cara, a gente não precisou fazer muita coisa, não. Vocês mesmo estão se matando sozinhos aí, entendeu? Isso. O negócio é o melhor que encomenda, Isso. né? Vamos terminar com aquelas perguntas pro Tonon? Claro. Vamos. Então tá. Tonon, tem alguma coisa que você acha fundamental pontuar que não tenha sido pontuada até agora? Que você acha que seja a chave que talvez tenha ficado de fora? Ou o recado está dado? Não, acredito que o recado está dado. Só que assim, o que eu penso é que ao saber disso, né, que a gente está conversando aqui, nós também não podemos ficar parados. Né? O que fazer, e o nosso né? trabalho, qual é? O nosso trabalho é justamente o de estudar. Nós precisamos ler. Mas ler de verdade. Hoje nós temos com rede social, com essa facilidade, a gente tem até um vício mental de ler ali uma postagem de Instagram, de ouvir um vídeo de 1 minuto, de não se dedicar a uma leitura mais profunda destes problemas. Então, por exemplo, em questões de economia, quem quiser entender os problemas atuais de economia, eu digo, tem que ler leitura obrigatória mesmo. As obras do Hilaire Belloc e do Chesterton. Os dois eram companheiros, escreveram, inclusive, alguma coisa até em parceria. Existem obras do Belloc e do Chesterton que falam justamente desses problemas, da economia, da política. O Chesterton, ele anuncia problemas com uma antecedência impressionante no seu livro O Homem Eterno, quando ele fala do abandono da religião, desse descarte mesmo, o desprezo que a religião sofre, como se a religião não fosse uma força capaz de gerar bem social. O Chesterton, ele vai anunciando os problemas que isso poderia causar, o que a gente vê hoje. Então, eu recomendo firmemente assim, que a gente leia bons autores, boas obras, tem muita coisa disponível. A gente precisa entender primeiro a realidade local e depois a realidade geral. Então, para entender a realidade local, é estudar o Brasil, entender o Brasil. E como sugestão de leitura aqui, eu recomendo as obras do João Camilo Torres.
o João Camilo Torres, né, mineiro. Ele escreveu muito sobre a história do Brasil. Ele tem vários livros. As edições Câmara, a Câmara dos Deputados do Brasil, reeditou as obras do João Camilo Torres e a preços bem mais acessíveis, assim. Então vale muito a pena. Quem estiver nos acompanhando pode comprar a coleção inteira, fica barato, não fica caro, para entender o Brasil. Entendendo o Brasil, a gente começa a entender o mundo. E aí, para entender o mundo, comecem pelo Chesterton e pelo Belloc. E depois de lerem Chesterton e Belloc, independentemente da religião, sendo católicos ou não católicos, eu recomendo que leiam a encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII. Foi a primeira encíclica social onde Leão XIII faz um raio-x dos problemas ideológicos já daquela época. Inclusive, ele fala do marxismo e ele explica onde estão os acertos e onde estão os erros. E o Leão XIII vai dizer justamente o que eu disse, que a análise ela não está incorreta, mas o remédio ele está errado. Ele está totalmente fora aí do que era para ser. E o Leão XIII ele fala, ao invés de luta de classes, nós devemos, se quisermos uma sociedade humana de verdade, buscar uma concórdia de classes. Essa é a proposta dele. Nossa. Então, acho que vale muito a pena. Em termos filmográficos, você tem alguma indicação de alguns filmes que sejam... Porque a gente sabe que tem muitos que subvertem completamente, né? Alguns que sejam interessantes para entender. Tem um filme de 92, isso. Eu gosto bastante dele. Ele vai falar da Revolução Industrial na Bélgica. Esse filme ele se chama Padre Dans. Padre Dans? Padre Dans, Daens se escreve, né? Padre Dans. É um filme de 92, antigo já, e ele mostra a história de como que um padre, a partir da leitura da Rerum Novarum do Leão XIII, ele identificou os problemas nas fábricas da Bélgica e ele começou a agir positivamente, né, tentando mudar a realidade daquelas pessoas. Mas é um filme impactante, assim, porque você vê o horror que era mesmo a exploração daquelas pessoas e tudo mais. Inclusive esse homem, né, o Padre Dans, ele está inscrito no livro dos heróis nacionais da Bélgica, né, como um sujeito que lutou muito, trabalhou muito junto com os operários, né? Então, fica a dica para BP Select, inclusive, com certeza, né? Para eles colocarem lá. Sensacional. Pô, eu não tenho nem... Não poderia ter sido, poderia. Né? Não poderia ter sido melhor. Foi muito bom. Muito bem, agradeço. Mais uma vez. Não é à toa que ele é o campeão mundial da história da humanidade. E agora fica a tarefa pro pessoal de casa de compartilhar e fazer com que esse episódio seja tão famoso quanto o primeiro que a gente fez com o Tonon. Exatamente. Por favor, Tonon, onde as pessoas te acham? As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, @rafael_tonon, T-O-N-O-N, né? Sempre Rafael com PH. E no YouTube tem um canal também, né? Só digitar lá, canal Rafael Tonon. Só que no YouTube é tudo junto, Rafael Tonon, né? E lá tem também seus as minhas cursos ali, postagens, está anunciando tudo também. Está tudo anunciado por lá. Perfeito. Não percam. Joia. Você quer dar algum recado final pro pessoal que está de casa aí? Muito bem. Agradeço a vocês que acompanharam. E como a gente falou do Leão XIII, eu fecho aqui a minha fala com uma frase dele que eu penso que tem muito a dizer para nós nos dias de hoje. Leão XIII dizia: a audácia dos maus cresce na mesma proporção que a covardia dos bons. Sejamos bons, então. Muito bom, Lara. Deu vontade de ser melhor agora. Eu vou ter que trabalhar muito. O nosso trouxe trabalho para nós. Obrigada, querido. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Pessoal de casa. Valeu. Até a próxima.